Olá, seja muito bem-vindo à minissérie Next Level. Se você se cadastrou para receber esses 3 vídeos sequenciados em dias específicos e você vai entender o porquê desses dias específicos. Eu sou Ícaro Cardoso e eu vou te ajudar. Eu me esforcei ao máximo para esses 3 dias de minissérie você receber conteúdo de valor, material, técnicas, ferramentas conforme foi o prometido. E eu espero que você tenha se preparado com caneta, lápis, papel, prancheta, enfim, porque não confie na sua mente. Serão 3 dias de eventos consecutivos, mas intervalados em uma semana, que você vai estar recebendo material em primeira mão. Esse material não vai estar nas redes sociais e você, ao longo desses vídeos, entender que precisa convidar alguém para assistir esse material também, porque faz sentido para o despertar estratégico para a carreira dela, convide. Lembre-se, eu vou te ajudar, eu dei o meu máximo, mas você tem que malhar também. Eu vou te ensinar o como fazer, mas você precisa fazer a sua parte. Para começar esse primeiro encontro, eu vou te apresentar uma técnica de Edgar Schein. Quem foi Edgar Schein e por que eu trago isso? Chamado as âncoras de carreira. São 8 âncoras de carreira que Edgar Schein, em Harvard, estudou ao longo de muitos anos, estudantes do curso de MBA. E ele trouxe esses estudantes do curso de MBA ao longo de anos. Ele foi avaliando e percebendo como esses estudantes eles iam progredindo na carreira. E Edgar Schein fez um mapeamento disso em cima de 8 âncoras. E por que âncoras, Ícaro? Porque as âncoras de carreira, elas podem te ajudar ou estar te atrapalhando no teu crescimento da tua carreira profissional. Eu vou te apresentar e eu vou te convidar a ir comigo lá no escritório para que eu possa te apresentar uma ferramenta vindo deste conceito do Edgar Schein para que você já saia aplicando esse ferramental. Lembrando, eu vou dar o meu melhor, já estou dando, estou preparando, mas você tem que fazer. Então preste bem atenção o que são esses 8 linhas gerais das âncoras de carreira. Vem comigo lá no escritório. Então, como eu estava te falando sobre o estudo do Edgar Schein, eu estou te mostrando aqui no escritório como é que funciona na prática ao longo destes anos que ele acompanhou estes alunos do MBA. Vem comigo aqui nessa planilha que eu vou te falar na prática para que a gente já ir ganhando tempo, porque o seu tempo é dinheiro, o seu tempo é resultado e eu vou te explicar na prática. Olha só, essa planilha aqui, ela tem 40 perguntas. 40 perguntas que você precisa racionalizar, pensar de uma forma tranquila, onde você vai literalmente colocar pontos da seguinte forma. 1. Se esta afirmação jamais se aplica a você. De 2 a 13, você vai colocar o peso que você entende que é o mais adequado, se ela ocasionalmente se aplica. De 4 a 5, frequentemente, e 6, se essa afirmação sempre se aplica a você. Então acompanhe aqui. Vamos botar o primeiro aqui. Sonho em ser tão bom no que eu faço que minha opinião de especialista será sempre solicitada. Seja honesto, seja sincero, porque isso são âncoras de carreira. E este estudo foi desenhado ao longo de anos. Isso é fundamental para a sua leitura no final. Então se debruce em cima dessas 40 respostas, na verdade dessas 40 perguntas, onde as respostas vão vir de você da forma mais honesta e sincera. Então faça para tirar a melhor leitura. Então vamos lá. Você vai responder todas elas. Vou pegar aqui ao acaso outra delas aqui, a 11ª. Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando tenho inteira liberdade de definir minhas tarefas, horários e métodos. Você vai dizer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Você já entendeu a metodologia aqui e como eu disse, eu vou te mostrar na prática. Então, rapidamente, para que você entenda, e eu sei que você já entendeu que são 40 perguntas, que você tem que ser honesto, que você tem que ser sincero, né, para responder e chegar ao final. A planilha está pronta, ela vai literalmente te dar um quantitativo conforme as perguntas elas estão divididas na resposta
você já deve ter percebido isso nas 8 âncoras que eu ainda não falei, que eu vou falar agora. Por exemplo, neste resultado matemático que eu fiz aqui, se você observar a âncora, vamos botar aqui, ó, DC. O que é o DC? Dedicação a uma causa. Deu a com mais pontuação, com a média maior. Depois a gente foi para o PD. O que é o PD? Puro desafio. E depois a gente foi para o EV. O que é? Estilo de vida. Então, neste exemplo aqui, dedicação a uma causa, depois puro desafio, nessa ordem, e estilo de vida seriam os âncoras que norteiam este profissional. Mas olha só que interessante, antes desse resultado, agora eu vou voltar, porque eu sei que você estava ansioso em ver o resultado, por isso que eu fui ali, tem uma pontuação e um ponto de atenção. Olha só, leia as respostas e localize os itens aos quais você atribuiu maior ponto. Não necessariamente é 6, é o que foi maior. E aqueles que têm o mesmo número de ser maior, poderia ser tudo 5 ou tudo 4, não importa, os maiores, você, né, escolhe 3 deles, né, e aplica e acrescente 4 pontos. Então, na planilha, né, você vai verificar neste modelo, obviamente você vai apagar aqui onde está em azul. Nesse planilha, vamos ver aqui em um dos itens, por exemplo, aqui no item 14º, eu coloquei 10, porque eu tinha dito 6, por exemplo, adicionei mais 4, fechou 10. Essa é a metodologia do Edgar Schein, que ele desenvolveu ao longo de anos acompanhando estes alunos do MBA de Harvard. Aí você vai dizer, Ícara, mas tudo bem, vamos para outra aba. A outra aba está explicando. Neste racional dessa planilha, dizia o que este resultado? Dizia que o item dedicação à causa, que é as pessoas com essa âncora, são orientadas em sua carreira por valores que querem imprimir em seu trabalho. Elas se voltam para os valores e se dedicam a causas mais do que os talentos e competências. São profissionais que querem, de alguma forma, contribuir com o mundo, para um mundo melhor por meio do seu trabalho. Depois foi o puro desafio. O que seria o puro desafio? Nessa âncora se encaixam profissionais que definem, né, sucesso como a superação de obstáculos, né, a superação desses obstáculos, vulgo impossíveis, né, como uma capacidade de solucionar problemas insolúveis. São pessoas que necessitam sentir que podem conquistar qualquer coisa. Olha só que interessante. E depois, naquela ordem, foi o estilo de vida, né? Então, muitas vezes, interpretada essa âncora como sendo a das pessoas que não dão prioridade à carreira. E não se trata disso, não, como aqui já está escrito, né? A questão de que as pessoas ancoradas pelo estilo de vida buscam encontrar uma forma de integrar todas as suas necessidades individuais, de família e de carreira. Olha só que interessante, já dessequei aqui 3 âncoras. Então, eu vou só citar, literalmente, para que você pegue essa planilha e que você desseque e que você vá na internet, leia mais, porque esta ferramenta que eu estou mostrando aqui não fui eu que criei, não fui eu que desenvolvi. Foi o estudo, eu me apropriei do estudo e vários profissionais de gestão de carreira que fazem o coach, fazem a mentoria com profissionais, literalmente utilizam essa planilha como base inicial para entender e perceber, reconhecer que tipo de âncora está lastreando aquele profissional. Então eu vou ler aqui as outras, não vou interpretar, porque você precisa fazer o exercício de executar, seja com essa planilha ou buscando maiores informações acerca das âncoras de carreira. Então, competências. Tem profissionais que têm âncora em competências técnicas funcionais, técnicas administrativas no geral, né, administrativa geral, que seriam outra âncora. Autonomia e independência são profissionais que prezam por isso, né? Tem profissionais que prezam para segurança e estabilidade, criatividade empreendedora, dedicação à causa, como eu falei, puro desafio, estilo de vida. Você já entendeu? E quão importante é entender essas 8 âncoras para que você entenda onde você está, que se adequa ao seu estilo, para começar a buscar empresas que possuem aderência
o seu DNA. Eu espero que você tenha entendido e percebido a importância disso para um racional de criação estratégica para o seu próximo nível na carreira. Vamos dando continuidade às próximas planilhas, os próximos cases, os próximos estudos que a gente vai estar vendo neste episódio de hoje. Vamos lá! Eu espero que você tenha entendido e percebido o quão importante é, e aí depois você vai fazer o download dessa ferramenta, baixar essa ferramenta, receber, ou melhor, você vai me pedir essa ferramenta para eu entender que você está comprometido com a sua carreira. Eu quero que você aqui nesse vídeo diga que quer receber essa ferramenta e eu vou te entregar. E aquilo que você não entender, você pode responder no e-mail e, se for o caso, eu vou te mandar áudios explicativos, porque eu estou comprometido com o teu resultado. Mas olha só, não é somente as 8 âncoras de carreira que vai fazer com que você saia do 0 ao 100. Não, isso é o primeiro passo. Primeiro passo que você vai literalmente começar um racional para entender o seguinte, vem cá, quer dizer que eu tenho uma âncora de carreira voltado para desafios, por exemplo. Eu tenho uma âncora de carreira voltado mais para a parte técnica, mais para a parte gerencial, enfim, independente qual seja a sua. Mas você precisa entender também o seu perfil profissional, porque o seu perfil profissional está diretamente relacionado ao emprego, pela sua empregabilidade, porque você é uma pessoa que tem empregabilidade para ser empregável no mercado de trabalho. E você precisa saber o seu perfil profissional para quê? Para que você possa entender se você tem uma dominância alta, baixa ou média, se você tem uma influência alta, baixa ou média, se você tem uma estabilidade alta, baixa ou média e uma conformidade alta, baixa ou média, o chamado DISC. E eu vou te mostrar agora uma nova ferramenta para você utilizar, para você medir o seu perfil profissional, que é essa ferramenta chamada DISC. E eu vou te convidar novamente para você dar um pulo comigo lá no escritório, para que eu mostre no computador passo a passo e a leitura disso, para que você junte as 8 âncoras de carreira, para te dar esse cenário estratégico de linhas gerais para onde você tem que ir, juntando com a sua leitura do perfil para fazer aderência, os próximos passos na sua carreira profissional. Vem comigo, vamos lá para o escritório, eu vou te mostrar na prática para você também sair aplicando. Vamos lá! Então, como eu havia falado sobre o DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade, existe aqui também uma planilha que eu já vou te mostrar, vou te chamar para a prática para a gente já ir ganhando tempo, e essa planilha também você precisa executar, você precisa fazer, onde ela tem grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4 e 5, onde ela está dividida, né? Ela está dividida dizendo o seguinte, né? E claro que depois ela vai mais em outros grupos, mas como linha de coluna, ela pergunta o seguinte: você é mais aventureiro, animado, adaptável, analítico? E aí você responde, vou responder aqui analítico. Você é mais franco, otimista, serviçal ou ordeiro? Não, eu sou mais franco. Você é um líder, ativo, ouvinte, leal? Eu sou mais ativo. Enfim, você vai respondendo, você já entendeu a mecânica. Não preciso nem dizer que você precisa ser honesto e sincero nessa resposta, porque essa leitura, e agora nós vamos aqui para a leitura do DISC. Aqui estão as 40 respostas A, B, C e D que você honestamente vai respondendo, e ele vai desenhando já, dizendo se você é mais dominante, se você tem mais conformidade, influenciador e se você tem estabilidade no resultado aqui mostrando. E se você, eu vou voltar aqui, se eu mudar algumas informações aqui na planilha, você obviamente vai observar que o gráfico já é refeito e você vai começar a ter uma leitura. Opa, então quer dizer que essas âncoras, linkando a ferramenta anterior, no racional que a gente está desenhando aqui, e agora eu tenho esse perfil profissional. Opa, alinhado com isso, eu já consigo me ler e me entender. Cara, como é que eu faço para saber mais sobre a característica? Está aqui na planilha, dá uma olhadinha aqui. Nessa planilha,
né? Vou diminuir o zoom aqui para que você possa observar. E quando você receber essa planilha, você vai ver comportamentos positivos de um profissional dominante, ou de um profissional que tem influência, estabilidade e conformidade, que tem dominância alta, ele é um profissional exigente, ele é, né, é líder, pioneiro, enérgico, determinado, competitivo, responsável. Vamos lá num positivo de conformidade, tem alto padrão de qualidade, cuidadoso, acabador, né, sistemático, pensa objetivamente. E agora vamos para o lado dos comportamentos limitantes, que é importante, porque aí você começa a tirar uma radiografia de você e começa a entender, então peraí, se eu sou deste jeito, estou nessa empresa, nesta função que me exige isso, opa, tá me fragelando, né? Tá gerando uma mazela, né? E se não está aderente à minha âncora, opa, já começo a interrogar. Então isso já começa a ficar latente, talvez o porquê do meu desconforto na carreira, perfeito? Então, aqui comportamentos limitantes de um profissional com dominância alta. Pode ser levado à arrogância, né? Fala sem pensar, cria medo nas pessoas. Vou voltar aqui para uma estabilidade, né? Ele pode ser considerado como ser lento, fazer uma coisa de cada vez, pouco expansível, enfim, você já entendeu. Você precisa responder essas 40 perguntas dizendo 1, 2, 3 ou 4 na característica que você entende que mais atende o seu racional como pessoa, fazer a leitura do gráfico, entender e se conhecer com essa característica. Espero que você faça e se debruce, porque nós estamos seguindo o racional após os âncoras DISC. Vamos voltar lá na linha de raciocínio. Espero que tenha feito sentido para você a avaliação do DISC e o racional do que o DISC entrega, juntando âncoras de carreira e o DISC, mas não acabou ainda, porque nesse primeiro dia de episódio do Next Level são 3. Eu preciso que você male junto comigo, eu preciso que você faça as âncoras, entenda as suas âncoras de carreira, entenda o seu perfil profissional, mas antes de eu falar sobre o próximo ferramental para você conectar com âncoras, com o DISC, eu vou te mostrar lá no escritório, mas eu vou falar agora sobre roda de competências. E para que você conecte as suas âncoras com o seu perfil com o DISC, você tem que saber quais são as suas competências, mapeando a visão agora, mapeando o que você espera e criando planos de ações. Eu vou te mostrar lá no escritório mais uma sequência de ferramentas que você agora começa conectando os pontos para que você possa ir para um próximo nível. E vou lembrando o que eu falei no início. Anota, coloca como plano de ação. Se você quer ir para um próximo nível, depende de você. Não delegue a sua carreira para ninguém. Colocar a sua carreira na mão de alguém, isso é má fé. Isso é má fé. E eu te convido a você entender e perceber o quão importante é essa roda das competências e você mapear hoje com o que você espera para o amanhã, criando planos de ações. Vem comigo, vamos lá para o escritório novamente, que eu vou te entregar a terceira ferramenta dessa primeira aula, desse primeiro episódio do Next Level. Vem comigo! E agora vamos então para a prática da roda das competências. O que seria a roda das competências? Nós temos aqui 10 competências. Vamos para a prática para a gente ganhar tempo. Nesse racional que a gente vem construindo. É a sua carreira que está em jogo. Não delegue aquilo de mais importante que compete a você. E eu venho falando e construindo nesta aula, neste episódio. Não delegue para ninguém a sua carreira. Colocar a carreira e a culpa nos outros é má fé. Vamos lá. Desenvolvimento de pessoas, orientação para resultados, trabalho e liderança de equipes, competências, comunicação, orientação para o cliente, são competências, iniciativa. E aí vem a pergunta, como é que é a sua iniciativa numa escala de 0 a 10? Coloque aqui, olha, eu não sou um profissional que talvez tenha muita iniciativa, vou colocar um 6zinho aqui, por exemplo, 6. Criatividade, é verdade, eu sou um profissional que tenho que ler mais, buscar fazer mais curso, desenvolvimento para que expanda a minha percepção, para que eu possa buscar outras informações nessa visão holística de outros setores para que eu seja mais criativo. Então, nesse momento, a minha criatividade, eu vou botar um 4, por exemplo. Relacionamento interpessoal, eu tenho que melhorar, por exemplo.
eu não me relaciono muito bem com as pessoas, eu vou me dar aqui talvez um 4. Ou não, vou dizer aqui que é muito bem. Não, eu sou um cara que me relaciona muito bem, vou dar um 8. Seja honesto. Você precisa ser honesto, porque esse auto-feedback na construção das execuções que vão vir ali na frente são fundamentais. Então, primeira parte feito, aí você vai ter um gráfico dessas 10 competências, onde você vai enxergar de 0 a 10 onde você está mais forte e onde você precisa melhorar de uma forma gráfica. E aí você vai colocar a forma projetiva. O que seria a forma projetiva? Bom, se eu coloquei naquele exemplo, seguindo esse racional nessa planilha, eu coloquei que eu tenho uma iniciativa 6, eu quero chegar aonde? Né? Já que eu tinha mudado os dados lá, vou mudar aqui. Eu quero chegar talvez um 7. Né? Então, se você observar no gráfico, né? Cadê aqui a iniciativa? Aqui, aqui, ela já vai lá aumentando. Né? Então, eu vou botar aqui que eu quero chegar numa iniciativa, por exemplo, uma iniciativa de 9. Se você verificar, ela já aumentou. Né? Eu mudei a criatividade, na verdade, agora aqui, né? Eu cliquei até errado na criatividade. Né? A iniciativa, vou botar aqui a criatividade, vou botar 9 também. Olha lá, já aumentou. Tá? Então, o que acontece? Você está dizendo o que você é hoje e aquilo que você gostaria que fosse, mas só dizer que gostaria que fosse não adianta. E essa planilha da roda das competências faz com que você racionalmente filosofe sobre desenvolvimento de pessoas, orientação para resultados, trabalho e liderança de equipes, comunicação, orientação para o cliente, iniciativa, criatividade, relacionamento interpessoal, inovação e empreendedorismo, no sentido até do intraempreendedor na organização. E aí você vai colocar, tá bem, então peraí, para eu poder ser mais criativo, se eu sair de um 4 para ir para um 9 nesse racional, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que eu vou ler mais, vou fazer curso, vou me capacitar, vou buscar conversar com pessoas que eu sei que são criativas. E a partir de quando? A partir de hoje, né, na data. Não, semana que vem eu já vou fazer isso. É como se fosse um plano de ação. Pensamento sem ação não vale muita coisa. Não vale. Você precisa executar. E a distância daqui para cá é uma das maiores distâncias do mundo. Então essa planilha te ajuda nesse racional de construção. Roda das competências. Vamos continuar na linha de raciocínio. Vamos voltar lá. Eu espero estar fazendo sentido esse ferramental lógico sequenciado para você. Vamos lá! Você já aprendeu até agora sobre âncoras de carreira, as 8 âncoras que podem estar te levando ou te segurando. Você já aprendeu sobre o DISC, sobre o seu perfil profissional, sobre esses 4 estanques, dominância, influência, estabilidade e conformidade. E agora acabamos de falar sobre a roda das competências, onde você se mapeou, onde você vai desenhar e já deve estar desenhando sobre onde melhorar. E você vai receber essa planilha, basta solicitar. E você está desenhando planos de ações, que é o mais importante, que é dar movimento para aquilo que se quer. Mas agora você deve estar se questionando. Afinal de contas, quem é esse cara aí? Quem é esse Ícara que pode vir aqui trazer esse tipo de conteúdo? Que formação ele tem? Que conhecimento ele tem? Qual é a bagagem dele? Eu comecei a ver ele talvez em rede social agora há pouco. Eu nem seguia. Eu simplesmente me cadastrei. Por que eu vou estar assistindo estes 3 vídeos que eu particularmente recém comecei a te entregar conhecimento sequenciado para ajudar você a ir para o seu próximo nível na sua carreira profissional de forma organizada. E eu vou te contar a minha história. E para que eu possa te contar a minha história, eu te convido a ir junto comigo no carro e eu vou estar te contando, porque falta mais uma ferramenta para esse primeiro episódio. E esse primeiro episódio do Next Level, antes de eu te mostrar a última ferramenta para conectar todas essas 3 que você aprendeu até agora e para você finalizar com chave de ouro e ter tempo para aplicar step by step cada um dos ensinamentos que você aprendeu e recebeu hoje. Eu te convido para ir junto comigo no carro até o escritório e eu vou te contar a minha história e o porquê que eu penso e eu acredito que eu tenho condições de te entregar este conteúdo sequenciado. Vem comigo! Como combinado, vou te contando a minha história então no carro até o escritório. Eu nasci em Bagé, Rio Grande do Sul,
E em seguida, como recém-nascido, eu fui morar numa vila chamada São Sebastião, no qual eu me orgulho muito, inclusive. Minha mãe foi diretora numa escola lá nessa vila durante 25 anos consecutivos e eu sempre fui o filho da diretora. Se eu fazia certo, era o filho da diretora. Se eu fazia errado, era o filho da diretora. Falo isso porque sempre tive a educação, a minha mãe me trouxe muito a cabresto, né? Não só a mim, mas a minha irmã também. Tenho uma irmã 1 ano e 8 meses mais velha que eu. Eu venho de uma família de professores porque o meu pai era professor. Meu pai faleceu quando tinha 36 anos. Ele tinha problema de rins, fazia hemodiálise e infelizmente não aguentou na espera do transplante. A minha mãe já faleceu faz aproximadamente 20 anos também. E quando eu tinha 11 anos, lá em São Sebastião, eu perguntei para minha mãe o que o meu pai ele queria fazer. A minha mãe me contou então, naquela época, que o meu pai queria abrir uma empresa. Que infelizmente ele não sabia exatamente o que. Ele fazia curso de Direito, ele estava se formando, um pouco mais da metade, pelo que ela me contava. E com 11 anos, ela me contou isso, eu falei, pô, legal, mas o que o pai queria abrir de empresa? Ela falou, pô, não sei, infelizmente não conseguiu e tal, e a gente acabou trocando de assunto, e 1 ano e meio, no máximo 1 ano depois, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou abrir uma empresa um dia. E ela falou, que bom, meu filho, espero que tu consiga, mas o que vai ser? Eu falei, não sei, eu vou abrir 2 empresas, mãe. E ela falou, que bom, meu filho, o que vai ser? Eu falei, não sei, mãe, eu vou abrir 3 empresas. Vou abrir 4, 5, a melhor coisa que tem é contar pra mãe. Porque a mãe te entusiasma. Ela, que legal, meu filho bonitinho, quer ser empresário, né? Eu não usei a palavra expertise, know-how à época, porque eu também nem sabia que existia. Daquele dia, então, eu comecei dia a dia a escrever. No papel as coisas que eu acreditava, eu tinha tendo ideias. Quando eu tinha 16 anos, eu lembro, eu comecei a ter várias ideias e eu ficava meio maluco com aquilo, porque eu digo assim, eu vou perder essas ideias, e eu fiz um toquinho de lápis e colocava os papéis na carteira para que eu pudesse não esquecer das ideias. Não tinha um tablet, não tinha um papel, as coisas eram mais difíceis que hoje, abrir o celular e sair escrevendo. E quando eu tinha aquela ideia, eu tinha lá no bloquinho de papel dizendo qual a ideia, qual a data, o horário e qual era a ideia. Eu chegava e colocava numa pasta. Um ano depois eu vi que aquela pasta estava um pouco esculhambada, esquizofrênica ali de tanta informação, e eu comecei a catalogar por área. Mas, enfim. E eu lembro que quando eu tinha 14 anos, um pouco antes disso, eu cheguei para minha mãe lá fora, lá em São Sebastião, e disse para minha mãe, eu vou dar aula de informática aqui na escola. E ela falou, pô, que legal, minha mãe já tinha se aposentado, tinha uma outra diretora assumido. Eu falei, eu vou lá conversar com a dona Carmen, na época. Fui lá na casa dela, de tarde, era um domingo de tarde, eu lembro como se fosse agora. Eu cheguei, professora, e ela me conhecia, obviamente, conhecia minha mãe, e eu falei, professora, eu tive uma ideia e quero dar aula de informática aqui na escola. Ela falou, pô, Ícaro, sensacional, baita ideia, só que nós não temos computadores no colégio. Eu falei, isso não é um problema. Eu vou trazer o meu computador. E assim eu fiz. Eu dava aula de informática aos sábados pela manhã, à tarde e domingo. Eram turmas, 4 pessoas em cima de um computador, um tubão, eu carregava, né? Lembra que eu falei no início, São Sebastião, 38 quilômetros da cidade de Bagé, lá no interior. Vocês precisam conhecer Bagé, sensacional. E eu viajava, saía sexta-feira no final do dia, porque eu fazia o 2º grau técnico em processamento de dados, né? Já estava entrando, né? Na verdade, eu fiz um curso de informática e depois eu iniciei meu 2º grau técnico em processamento de dados, onde eu tinha aula de manhã e de tarde, e ao final de semana eu ia lá para fora. Eu tinha 14, eu faço aniversário no final de dezembro, então naquele ano que iniciou, com 15 anos, eu já comecei dando aula de informática e ganhando o meu dinheiro. Eu me considerava assim o executivo, né?
dando aula de informática, viajando no ônibus, carregando aquele computador num tubo, numa caixa com estabilizador. Nossa, só de me lembrar daquela época, né, da dificuldade, mas eu era feliz. Eu continuo sendo feliz, mas eu era muito feliz, né? A dificuldade não era um problema para mim. Mas enfim, dei aula de informática. Depois eu fui convidado para uma escola lá na cidade para dar aula de informática à noite, porque eu estudava manhã e tarde no segundo grau técnico de processamento de dados, e eu sempre quis ser militar. E com 18 anos eu fui para o exército. E eu não venho de uma família de militares. A minha família não é de militares. A minha família, professores, né? Enfim, a grande maioria. E eu fui pro exército e eu queria ser soldado. E passei na seleção, fui para ser soldado, estava na quarentena, né? Até esse nome quarentena no momento nem é tão, mas eu estava na quarentena, como, né? 40 dias trancado. E lá pelo 20º pouco tempo, o capitão falou: não, tu vai pro núcleo de preparação de oficiais da reserva. E eu não era voluntário, eu não queria ir, porque nem todo mundo conseguia vaga. E eu queria ser soldado, eu queria viver aquele momento. Aquele momento era para mim importante de vida. Tanto é que eu recebia muito mais dando aula de informática, e muitas pessoas achavam que eu era maluco na época. E eu fui pro exército, e eu não queria ir pro NPOR. E depois de 3 convites, o 4º foi uma ordem do capitão instrutor-chefe do núcleo de preparação de oficiais da reserva e o capitão instrutor do esquadrão de cavalaria à época. E eu lembro que eu cheguei à noite. Eu cheguei à noite em casa. Cheguei à noite em casa com as minhas roupas na mala. E a minha mãe: pô, tu não tava na quarentena? Porque a minha mãe já sabia que eu ia voltar só 40 dias depois. Eu falei: não, mãe, me fizeram eu ir pro núcleo de preparação de oficiais. Eu não queria, mas eu fui obrigado, né? Anos mais tarde, o ditado do voluntário, o voluntário obrigatório. E eu lembro que a minha mãe falou: não, meu filho, vai ser bom pra ti e tal, tu tá fazendo faculdade, seja melhor. Eu falei: não, eu queria viver, eu queria ser soldado. Mas meu filho, tal, a mãe, né, acolhendo. Eu falei: pois é, mãe, mas não tem vaga para todo mundo. E eu falei: não, mas ser soldado eu sempre quis, e a possibilidade de eu continuar seria maior. E ela falou: não, meu filho, abraça, vai. Se tiver uma vaga, vai ser tua. Vou compartilhar. Eu lembro que naquele dia, e que me marcou, e eu lembro, assim como a época lá da história do meu pai, eu lembro que eu falei: mãe, essa vaga vai ser minha. E eu me dediquei. Eu falei: olha, se tiver uma vaga, e ela vai ser minha. E aquele ano foi o ano que eu posso dizer que mais me dediquei, de certa forma. Porque eu tinha 18 anos. Eu lembro que, confesso que em casa, no quarto, eu lembro que eu chorei à época e disse: se essa vaga existir, essa vaga vai ser minha. E daquele dia, então, no outro dia, me apresentei no núcleo de preparação de oficiais da reserva, que iniciaram um pouco, naquele ano, iniciaram uma semana depois do ingresso dos soldados, né? Semanas depois, na verdade.
E eu me dediquei dia a dia no exército, dia a dia, atividade física, tiro, modéstia à parte. Eu fui o melhor atirador combatente da minha turma. Eu fui o primeiro colocado da minha turma. Lembro que na questão das punições, teve pouquíssimos alunos que não foram punidos. Eu nunca fui punido, nunca. E era voluntário para tudo, era para limpar banheiro, era para limpar armamento, mandava o pessoal embora e eu ia lá ajudar o cabo armeiro a montar e desmontar armamento. Dedicação. E o resultado veio. Bom, esse foi um dos marcos no colégio, na escola, né? Isso foi uma escola para mim, essa questão do Núcleo de Preparação de Oficiais de Reserva. Fui o primeiro colocado, fiquei 8 anos nas fileiras do Exército como oficial de cavalaria. Depois de ter dado baixa, 2 anos depois, o Exército fez uma força de ação rápida de treinamento da reserva. Eu fui um dos 109 homens chamados para fazer esse teste de treinamento novamente. 2 anos depois, fato que também me orgulha bastante. Fui dentro, na época do Exército ainda, né, sempre estive envolvido com a Associação de Jovem Empresário, programa de qualidade gaúcho, né, auditando empresas, certificando empresas com projeto de qualidade. Foi quando eu conheci alguns empresários que me pediram para, mesmo na época do Exército, né, no final do expediente, nos finais de semana, sábado, domingo, quando eu estava de serviço, ajudar eles nas empresas deles em relação a dificuldades que tinham, e se conecta com aquilo que eu falei para minha mãe lá no início, que eu sim teria várias empresas e ajudaria pessoas que tinham ideias empreendedoras para colocar em prática. E de lá para cá vim trabalhando, estudando, me profissionalizando. Não leio quase nada que não seja alinhado a negócios, a business. Não estou dizendo que isso é bom. Cursos, busquei certificações, busquei profissionalização, busquei ir a vários eventos, sempre me conectando. E aquele sentimento que carrego até hoje de literalmente, vamos dizer assim, entregar, né? É como se há quase 30 anos, estou com 37 anos hoje, há quase 30 anos eu carrego esse sentimento de que eu preciso entregar cada vez mais alta performance, resultado. É como se fosse honra, vamos assim dizer, ao meu pai, à minha mãe, que sempre acreditaram, sempre apostaram. E como eu falei no início, vim de uma família de professores. Então, para mim, não existe outra forma de você crescer, de você se desenvolver na sua carreira, independente de qual ela seja, se não for através do conhecimento, se não for através da educação. Isso está entranhado em mim, está entranhado. E todas as coisas que eu conquistei até hoje, eu tenho orgulho de dizer que foram com ajuda, obviamente, da minha mãe, do meu pai, de certa forma, apesar dele ter falecido quando eu tinha 5 anos, mas ajudou muito na minha formação. A educação. E a educação me trouxe e fez com que eu conquistasse as coisas que eu tenho hoje. E lá atrás, carregando um computador, 38 quilômetros, num ônibus em estrada de chão, se conectando de certa forma com as coisas que eu faço hoje, volta e meia eu lembro deste momento e falo, não, eu já carreguei um tubo, às vezes em pé, porque não tinha lugar no ônibus, segurando, e uma caixa com teclado, mouse, estabilizador. Não, isso aqui tá fácil. Não tem. Cadê a caixa? Cadê o tubo do computador? Bora lá, vamos embora. E aprendi no Exército, um coronel que falava que nem os animais têm pena de si mesmo. Nós não podemos ter pena de si mesmo. E nós não podemos delegar aquilo que é de nossa responsabilidade, que é o quê? O sucesso vem da dedicação, da disciplina, do conhecimento. Esse é um pouco de quem é
o Ícara, de quem é esse profissional que acredita na educação, que acredita em valores, que acredita no desenvolvimento profissional e pessoal através da disciplina. E quando eu falo disciplina, não estou falando aqui em disciplina militar, estou falando em disciplina que é a constância de propósito. Você ter um objetivo e manter o foco. Entender que é aquilo que você quer e fazer de tudo para buscar. De tudo para buscar. Não pode esperar que ninguém venha motivar e dizer o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Basta você fazer. Então, já estamos chegando aqui no escritório. Até peço desculpas aí por talvez ter me emocionado contando um pouco da minha história, mas infelizmente não tem como não se conectar essa emoção lembrando dos pontos que foram gatilhos que me fez e me fazem ser a pessoa que eu sou. Então agora a gente vai estar chegando já no escritório e a gente vai dar continuidade ao que interessa, que é eu te ajudar a ir para um próximo nível na carreira profissional, que é o propósito desses 3 dias de encontro, e lembrando que a gente está só no primeiro. Vamos lá! E no caminho aqui para o escritório eu acabei falando mais da minha vida pessoal e não falei da minha vida profissional. E eu vou te convidar a que você saiba mais agora de quem é o Ícara na parte profissional. Quando eu saí do Exército, eu abri uma consultoria junto com um sócio lá no Rio Grande do Sul. E nós trabalhamos por mais de 5 anos, particularmente eu, antes de ir para a carreira executiva, e na verdade vir para São Paulo. E nestes 5 anos trabalhando em consultoria em empresas, na área de planejamento estratégico, análise e melhoria de processos, valuation, enfim, vários projetos onde eu encabeçava junto com outros consultores, eu também ministrei treinamentos. Treinamentos da empresa e treinamentos in company quando a gente era solicitado. Foram mais de 1.000 pessoas, com certeza, impactadas pelo treinamento executado por mim ao longo desses mais de 5 anos. Eu sou formado em administração de empresas, vim de um 2º grau técnico em processamento de dados que me ajudou muito na linha racional de processamento. Formado em administração, como eu falei, aperfeiçoado em análise de risco, busquei uma especialização nível MBA pela Fundação Getúlio Vargas em finanças empresariais, busquei um outro MBA pela Fundação Getúlio Vargas em marketing, busquei uma certificação pelo PMI em PMP, em profissional de gerenciamento de projetos, busquei uma certificação de Scrum Master para ferramentas Agile, agilista em gerenciamento de projetos. Ao longo da minha vida, vários treinamentos, pequenos treinamentos que pudessem me dar uma qualificação para que eu pudesse aplicar na minha vida executiva. Recentemente eu escrevi um livro chamado Segredo da Estrela, onde você pode ir lá no YouTube, no meu canal, saber mais detalhes de que esse livro se trata, que é uma ferramenta na prática para alto desempenho, para que você coloque as suas ideias sequenciadas em planos de ações. Mas enfim, na consultoria, que é o que eu estava comentando aqui, da minha carreira profissional pós o Exército, alguns profissionais voluntariamente, alguns empresários voluntariamente que realizaram treinamento e realizaram consultoria comigo, gravaram um vídeo dando o seu testemunho. E você vai ver alguns deles aqui e no final deste episódio eu vou deixar passando também alguns destes depoimentos para que você conheça melhor o Ícara, a empresa, a época, como profissional. Meu nome é Eduardo Severo, sou engenheiro agrônomo, produtor rural. Tenho uma empresa de intermediação de fazendas, o nome dela é Argos Investimentos Rurais. E a Argos entra no mercado inovando. Ela junta investidores com vendedores. E o principal diferencial dela é uma plataforma digital que ela tem para colocar tudo que tem de informação dentro e poder, inclusive, fazer visitas virtuais. Isso é um grande diferencial. Quando eu conheci o Ícara, a partir daí, todo o conhecimento que eu adquiri na minha vida profissional e também na empresa que eu tenho hoje, tem muito a ver com o que eu adquiri com os cursos que eu fiz com o Ícara. Os cursos do Ícara têm algumas coisas bem nítidas, bem claras. Por exemplo,
a didática e a forma simples que ele coloca as coisas, que facilita muito o aprendizado. O Ícaro é um profissional diferenciado por tudo isso que eu falei. Escolher um curso ministrado pelo Ícaro é uma escolha inteligente e, sem dúvida nenhuma, eu indicaria, porque isso para mim foi extremamente agregador. Isso agrega em qualquer negócio. Meu nome é Isidoro, tenho 40 anos, sou empresário, trabalho no ramo de veículos seminovos. Conheci o Ícaro por volta de 2005, 2004, acredito, enquanto ainda trabalhava, era gerente de vendas de uma concessionária Volkswagen, e o Ícaro, ainda no tempo, creio que da primeira empresa de consultoria, a Alvecar, ministrou diversos treinamentos que foram muito importantes para a minha vida profissional e para a formação da minha vida profissional na área de gestão. Juntando tudo isso, ao longo da minha trajetória profissional executiva, eu posso te dizer com certeza que eu vi e tenho competência técnica formal para estar te entregando esses conteúdos. Acredita, eu estou aqui dando o meu melhor, te treinando para que você consiga aplicar para ir para um próximo nível na sua carreira profissional. Com toda essa história que eu te falei, que faz quase 30 anos que eu não penso outras coisas, na grande maioria delas, obviamente, em negócios, em ferramentais, para ir para alta performance, eu vou estar te entregando, como eu já te entreguei, ferramentas como, relembrando, os 8 âncoras. Falamos sobre o DISC, falamos sobre roda das competências, e agora eu te convido, vem comigo, que eu vou te mostrar a ferramenta que é a chamada análise SWOT, traduzindo para um português, análise FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. São pouquíssimos os profissionais que conseguem adaptar e literalmente utilizar essa ferramenta para ir para um próximo nível na sua carreira. Não são estagnados, eles analisam 2 quadrantes, um endógeno, olhando a visão interna das suas forças, das suas fraquezas e entendendo elas de uma forma racional, e cruzando com o quadrante exógeno, verificando oportunidades e ameaças que estão no ambiente. Vem comigo que eu vou te mostrar uma planilha para que você já saia executando nessa última planilha desta série de 3 aulas, que você tem de hoje até a próxima 48 horas para literalmente executar. Mas antes da gente finalizar, vem comigo que eu vou te mostrar essa ferramenta Análise FOFA. E como eu estava dizendo, e eu vou te mostrar aqui na planilha, existem os quadrantes endógenos, que depende de mim, num racional de forças e fraquezas, e o exógeno, que está fora, que seriam os ameaças e oportunidades. Então vem comigo aqui, olha só, aqui está um dashboard onde existe forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E de onde é que veio isso aqui, Ícaro? Veio deste racional. Você vai colocar aqui, ó, nessa planilha, aquilo. E eu sugeri aqui, coloquei algumas informações, por exemplo, em forças. Por exemplo, tenho formação e pós-graduação, curso de inglês avançado, né, fácil relacionamento com pessoas, bom condicionamento físico, equilíbrio emocional, reserva de dinheiro, voo ao médico periodicamente, família mora perto e é unida, já possuo uma companheira ou um companheiro, alta capacidade de negociação, disciplinado e focado. Obviamente que você pode olhar e falar assim, não, mas isso aqui é um ponto fraco meu. Tudo bem, muda. É só uma sugestão para que você siga um racional. Coloquei aqui como fraqueza, por exemplo, vou diminuir aqui o zoom para ficar melhor aqui para aparecer na tela. Então, demoro demasiadamente para tomar decisões, deixo-me ser influenciado por más companhias, não gosto de ler e tenho dificuldade. Isso aqui é um problema para muita gente. Assisto televisão demasiadamente ao invés de estar estudando, problema de muita gente. Não me alimento da forma adequada, também problema de muita gente. Muitas dívidas, não vou ao médico, sou solteiro ou saio muito para fazer festas e eventos. Né? Irritabilidade com facilidade, de novo, Ícaro, não concordo com isso aí, mas não é para você concordar ou não, isso aqui são sugestões para que você entenda, racional, interessante a linha de raciocínio, mas tem coisas aqui que ali como ter fraquezas pode ser forças, dependendo da sua leitura. Legal. E quando eu falei que talvez você não concorde, porque isso aqui são exemplos.
São exemplos que eu coloquei para que fique melhor para você despertar conscientemente para buscar os seus. Oportunidades, por exemplo, mudar de cidade, né, mudar de empresa ou de segmento empresarial, fazer um curso específico na minha área de atuação, ter um filho, buscar novas fontes de renda além das atuais oportunidades, ameaças, né, perder o emprego por não estar entregando o esperado, né? Perder a companheira por não estar dando devida atenção ao companheiro, ser substituído no trabalho por uma nova tecnologia, ter uma doença por um motivo de mau hábitos, por exemplo. E aí você vai colocar, pontuando, por isso é o racional, então eu fui nesses quadrantes percorrendo, e você vai colocar pontos, por exemplo, vou botar aqui em forças. Quanto que você no primeiro quadrante? Curso de inglês numa escala de 1 a 3, eu vou dizer que você é 3. Eu tenho uma força. Olha só, já mudou lá, ó. Olha só no gráfico lá, ó. Tá? No gráfico, ele já pontua as informações. Então, curso de inglês, 3. O bom condicionamento físico, 3. Eu vou colocar aqui também. Olha lá, já mudou no gráfico. Então, tem a sua autoavaliação. Sugiro que você convide o seu companheiro, a sua companheira, o seu namorado, não importa, aquela pessoa mais próxima de você, para que racionalize junto e diga assim, qual é a sua opinião? Né? Não diga que você deu 3 ou 2 ou 1 naquele ponto, não cause viés na pessoa. Simplesmente pergunte, você, olhando para mim, nesses pontos que eu coloquei, você adicionaria mais um ponto? Que nota daria de 1 a 3 nessa força? E cross-check, você vai ser surpreendido, pode ter certeza disso. E também sugiro uma outra coluna, onde você convida amigos, né, familiares mais próximos, para ajudar a fazer. Ícaro, mas isso é demorado, é difícil, mas e quem disse que ia ser fácil? Se você acessou e está acessando esse episódio do Next Level, é porque você quer ir para um próximo nível. E ir para o próximo nível é ser diferente das pessoas que estão na média. E você não quer ser pessoas que estão na média. Por isso que você vai fazer as âncoras, você vai fazer o DISC, você vai fazer a roda das competências e você vai fazer a sua análise fofa. Porque você não é a média, você é acima da média. E pessoas acima da média fazem coisas diferentes que a maioria das pessoas não fazem. Não delegue isso para ninguém. Espero que você tenha entendido aqui a análise fofa. Vamos continuar na explicação. Vamos lá comigo. Espero que você tenha entendido a análise fofa, que é simples, a ferramenta está aí, conectando. Você tem 4 ferramentas que eu te entreguei ao longo deste primeiro encontro do episódio Next Level de 3 encontros. Você, relembrando, tem 48 horas para malhar, para trabalhar, para se debruçar em cima deste ferramental, para literalmente racionalizar passo a passo o seu próximo nível na carreira profissional. Não delegue a sua carreira na mão de ninguém. Dizer que o problema é do outro é má fé. Eu falei isso no vídeo hoje, eu falei isso na aula hoje. Eu te convido para realizar o download desse material. Mas como é que eu vou realizar esse download, Ícaro? Eu preciso do teu comprometimento. Lembrando que este vídeo somente vai via e-mail, você está recebendo. Se você entende que há pessoas no seu hall de amizade que precisam escutar, precisam receber esse tipo de conteúdo, me ajude a ajudar essas pessoas e ajude elas também, convide elas, porque ainda há tempo. Ainda há tempo, até quarta-feira vai estar abertas as inscrições para este evento chamado Next Level, onde as pessoas e você pode consumir esse conteúdo para te ajudar a ir para um próximo nível. Então, Ícaro, responde aí, como é que eu faço para adquirir? Adquirir não é gratuito, eu vou te dar. Você precisa comentar. Coloca aqui abaixo nos comentários, diz o que você entendeu, diz o que você percebeu, mas responde, eu quero a planilha, coloca o seu e-mail e eu vou fazer questão de eu mesmo te enviar o e-mail. E se você tiver qualquer dúvida, e talvez a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas, coloca lá. Eu faço questão de responder aqui abaixo nesse vídeo todas as dúvidas, inclusive a sua, sobre o entendimento sobre qualquer um dos passos do ferramental. E mesmo que você não esteja gostando deste conteúdo, e lembra o que eu falei, deixa para julgar no final. Acredita, nós estamos em um dia de 3 de uma série encapsulada sequencialmente para que você execute
para que você seja o agente transformador da sua carreira. Eu falei no início do vídeo que eu estou dando o meu melhor para que você seja melhor ainda na sua carreira profissional. Então pede aqui abaixo a planilha, deixa o seu e-mail, deixa as suas dúvidas, eu faço questão de responder uma a uma e te enviar o arquivo para que nessas 48 horas você reflita, tire um tempo para você, tire um tempo no seu dia para que você reflita a sua carreira. Âncoras, DISC, roda das competências e análise fofa. E se você racionalizar, você vai estar preparado para receber o próximo conteúdo que vem mais malhação e vem agora a percepção de quem contrata, de quem demitiu, dos experts. E você, nesse próximo vídeo da série Next Level, eu vou trazer a percepção e a mão na massa para você ir para um próximo nível. Acredite, nos vemos daqui a 48 horas no próximo episódio da minissérie Next Level. E vamos juntos para um próximo nível. Conheci o Icra em 2010, numa época que eu estava no meu processo de desenvolvimento profissional muito forte, muito acelerado. Eu conheci ele através de um anúncio de jornal que anunciava um curso de Excel e fui fazer o primeiro curso com ele, que foi um curso que me chamou muita atenção pela didática que ele usava na maneira como ele apresentava o conteúdo. Há anos atrás eu tive um desafio de melhorar a gestão de ambos os negócios e busquei no mercado alguém que pudesse solucionar, me dar ferramentas e suporte para enfrentar esses desafios. E encontrei o Icra, né? E efetivei com ele um curso Excel orientado à gestão e também buscamos a consultoria dele nessa parte de gestão, né? De fluxo de caixa, de controle e planejamento estratégico. Então agradeço mais uma vez ao Icra aí pela sua determinação a cada cliente que atende, hoje um grande amigo, e indico a todos que ao tiverem desafios, problemas, busquem realmente o conhecimento que o Icra tem para levar para vocês, que assim vocês vão colher os melhores resultados e o melhor da produtividade que está em cada um de vocês nas suas empresas. Meu nome é Eduardo, eu sou diretor administrativo da empresa Ponto Com Informática, uma empresa já há 14 anos nesse segmento. Eu conheci o Icra por volta de 2009 e 2010. Realizei vários cursos que ele ministrou na parte de planejamento estratégico, na parte de finanças, parte de calculadora financeira, também realizamos esses cursos. O que me motivou a contratar o serviço do Icra é que eu necessitava realmente de um trabalho mais profissional, de conseguir medir mais as informações, de conseguir ter mais assertividade naquele serviço que eu realizava. Daí partiu o interesse em contratar consultorias na área financeira, a área de orçamento, a área de DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Essas áreas são as áreas principais que eu obtive conhecimento e análise também gerencial através da consultoria do Icra. Meu nome é Daniel Nalério, eu sou natural de Pelotas, resido na cidade de Bagé desde o ano 2007. Em 2009 eu conheci o Icra através das suas formações, seus cursos que ele ministrava, e aí a partir dali a gente contratou um serviço de consultoria junto ao Icra, né? Que foi muito bacana. A gente na época trabalhou com liderança, trabalhou com planejamento estratégico e também um embasamento muito grande na parte de finanças para a empresa. As formações do Icra nos contribuíram muito para o nosso dia a dia dentro da nossa empresa.